tema da mensagem de hoje é o perfume de Cristo. E os versículos que nós vamos ler está lá em Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, que dizem assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Queridos, quantos de vocês reconhecem que um bom perfume é fundamental para atrair alguma pessoa para a sua vida? É bom, né? Eu adoro perfume. Sempre dou perfume para a Lilian, sempre gosto de usar perfume. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, eu e a Lilian estávamos passeando em Orlando, num shopping, e a gente estava andando de mão dada e passou uma senhora. Ela devia ter a idade que eu tenho hoje, 60 e poucos anos. Na época eu tinha uns 40. Mas o perfume era tão gostoso que eu virei para a Lilian e falei: Lilian, vai lá e pergunta para aquela mulher que perfume que ela está usando, que eu quero que você use. Ela falou: eu não, você que é o cara de pau aí. Eu falei: então eu vou. Aí eu apressei o passo, cheguei: senhora, desculpe, excuse me, desculpe a minha intromissão, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu estou com a minha esposa ali, ó, para ela não achar nada, né? Vai que ela achava que eu era um stalker, alguma coisa. Falei: sabe o que é? O seu perfume é tão gostoso que eu queria comprar para minha esposa. Você pode me falar? E ela deu risada, ficou grata, né, pelo elogio, e falou o nome do perfume. Eu nem lembro qual é mais, tá? Já faz muitos anos. Eu sei que eu comprei o perfume para a Lili e ela usou muito tempo. Era um perfume delicioso. A verdade, gente, é que pessoas cheirosas dá prazer estar perto delas, sim ou não? Já por outro lado, a pessoa, se estiver usando um perfume inadequado, você tem até ânsia de vômito, né? Isso é tão forte e é tão verdade, que quando a Bíblia vai falar sobre o poder de atração que Jesus tinha para com as pessoas, ele usa essa metáfora, a metáfora do perfume. E o texto aqui não só está falando sobre o aroma de Cristo que é suave, mas está dizendo que nós também podemos e devemos exalar o perfume de Cristo, de maneira que as pessoas também sejam atraídas ao Senhor através da nossa própria vida. E esses dois versículos aqui, que parecem tão pueris, na verdade eles têm tanto ensinamento para falar com a nossa vida. E hoje então eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode, na nossa vida, na expressão da nossa vida, exalar o perfume de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo fala de algumas maneiras que nós podemos e devemos nos expressar de maneira que o perfume de Cristo seja sentido através da nossa vida. A primeira necessidade que Paulo apresenta é que nós devemos ser imitadores de Deus. O versículo 1 do capítulo 5, começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Agora, existe uma partículazinha aí, pois, que é uma conjunção explicativa ou conclusiva. Como é que eu vou imitar a Deus? Do que ele está falando? Esse pois, na verdade, está nos reportando para o contexto anterior. Porque embora a Bíblia tenha sido escrita 100 capítulos e 100 versículos, para que nós entendamos melhor, dividiram-na em capítulos e versículos. Então, o versículo anterior, que é o último do capítulo 4, ele explica por que nós devemos imitar a Deus e como devemos imitar a Deus. Então, o capítulo 4 de Efésios 32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo está dizendo, olha, vocês não podem ser como os ímpios. Os ímpios ficam irados, querem matar. O contexto anterior é: irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Está falando de um comportamento de quem não tem Deus, mas vocês não. Vocês devem ser como Deus. E o texto deixa claro, assim como Deus foi benigno para conosco, nós temos que ser benignos para com os outros. Assim como Deus foi compassivo para conosco, nós devemos ser compassivos para com os outros. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós também devemos perdoar aqueles que nos feriram. Então, como é que eu vou exalar o perfume de Jesus? Em primeiro lugar, imitando o comportamento de Deus. A Bíblia diz que Deus é benigno. Você sabe o que significa ser benigno? Quando a gente fala que alguém é bom, significa que ela tem aquela qualidade para si mesmo. Mas quando ela expressa a sua bondade na vida dos outros, ela é benigna. Então a benignidade nada mais é do que a expressão da bondade na vida do outro. Então, o que Paulo está dizendo, olha, assim como Deus foi benigno com vocês, vocês têm que ser com os outros. Assim como Deus foi compassivo, compaixão é sentir com. Assim como Deus sentiu a dor de vocês, vocês têm que sentir a dor dos outros. Assim como Ele nos perdoou em Cristo, vocês também devem perdoar aqueles que nos feriram. Eu não sei se você tem percebido, mas a internet é um ambiente muito tóxico. Um ambiente onde não existe perdão, onde está cheio de julgadores, está cheio de juízes, está cheio de gente, sabe, arrotando e vomitando, muitas vezes, as suas próprias feridas. Eu, como já sou antigo no meio evangélico, conheço todas as igrejas. Quando alguém sai de uma igreja, muitas vezes, quando alcança a oportunidade de começar a pregar, começa a pregar, não precisa nem citar o nome da igreja, mas pregar contra as práticas daquela igreja que viveu. E quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, essa é a teologia da ferida. Ao invés da pessoa pregar o amor de Jesus, ela está querendo destruir a igreja que lhe feriu. Isso é o que mais tem na internet. Pessoas julgando umas às outras, e isso não é o perfume de Cristo. Esse é um comportamento de quem não tem Deus, mas não deveria ser o nosso. Então, se você quer ser alguém que exala o perfume de Cristo, seja como Deus, benigno, compassivo e perdoador. Amém?